Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, página do YouTube, página do Facebook e página do WhatsApp, Mundo Espiritual. Aqui estamos. É mais uma rica e feliz oportunidade. Neste dia maravilhoso, dia magnífico, belo das nossas vidas. Dia 2 de maio, dia aqui está no fim. Já são 19h47. Está no fim. Mais um dia se passou, mais uma oportunidade de podermos ter feito algumas alterações, mudanças na nossa vida, na vida de alguém, para melhor, para ajudar, para equilibrar. Percorrendo os corredores da nossa vida, nós, seres físicos, aqui estamos. Hoje, na corrente indiana do espaço, foi dia de bênção do ministro, não é? Dos vários ministros nos vários locais, nos vários templos. Acima de tudo, é muito importante. Mas temos que nos conscientizar, com certeza, para o resto do mês, não é? Porque nós já viemos cá outras alturas, outros momentos, porque nós estamos cá mais uma vez para algumas inconformidades que nós arranjamos, conseguimos noutras jornadas. Deixamos débitos, deixamos reajustes, deixamos dívidas kármicas, deixamos no nosso perispírito muitas imperfeições. E nós aqui no mundo físico, nós outrora, não é? Nós, quando estávamos aqui outrora no mundo físico, nós quase que não nos apercebíamos dessa nossa condição. Só que, uma vez feita a mudança e a alteração para o mundo etérico, não é? Nós fomos achar todas as nossas dívidas kármicas, todos os nossos tudo aquilo que deixámos de reajustar nessa vida, o que quer dizer deixámos de cumprir também o nosso planejamento que planejámos para vir fazer nessa altura, nessa reencarnação, do qual se tornou, todos nós, se tornou prioritário nós virmos mais uma vez a este mundo físico, para cumprir as exigências do nosso espírito, o melhoramento do nosso espírito, para nos reajustarmos, para nos equilibrarmos, para melhorarmos aos olhos da espiritualidade de Deus. E é sobre este prisma que nós vamos agradecer a Deus, não é? A Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, à Virgem Santíssima, por mais esta rica e feliz oportunidade, e à espiritualidade, com certeza, que nos ajuda, guarda, protege e ilumina, para nós percorrermos os corredores, para nós percorrermos a nossa vida sem grandes sobressaltos e tentar cumprir tudo aquilo para que viemos a este mundo. E é mesmo para falar sobre os nossos reajustes, sobre a nossa missão, a missão do ser físico, que reajustes, débitos e missão é tudo separado. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Mas porque nós, na nossa individualidade, temos realmente
o nosso livre-arbítrio, temos para nos gerir, guardar uma série de... Porque nós, como eu disse este meio-dia, no outro vídeo, cada um de nós traz um mentor, não é? Mas também nós trazemos também muitos inimigos, do qual eles ainda se encontram, alguns, no mundo espiritual, e estão lá, porque ainda se encontram lá. Nós viemos a este mundo e eles se encontram lá. Logo, dessa forma, não é muito suscetível, não é, de eles nos perdoarem, não é? Não é muito suscetível de nós sairmos impunes, não é? Sairmos impunes das nossas dívidas kármicas, que já estão agregadas à nossa herança transcendental, que cada um de vós, inclusive, todos nós carregamos na nossa bagagem. Não pesa? Pesa. Já alguém certo dia me disse: mas isso não tem peso. Tem peso. Não tem peso aqui no mundo físico, dependendo da consciência de cada um, dependendo da consciência de cada um, não é? Mas isso tem peso. Porque o nosso reajuste, o vosso reajuste, porque todos nós temos um reajuste. Primeiro ponto, estamos aqui. Viemos a este mundo, a esta terra, para nos reajustarmos mesmo. Reajustarmos. O nosso reajuste é um fator pelo qual o homem se torna a ajustar, se torna a harmonizar. Desta forma, tentar acertar as faltas cometidas em nossas existências anteriores, tanto com o nosso próprio espírito, como com os outros espíritos. Aqui não é só os espíritos encarnados, não, é também os espíritos desencarnados, inclusivamente na nossa individualidade, buscando a nossa libertação e, consequentemente, a nossa evolução, a nossa promoção a planos luminosos, a planos espirituais superiores, evoluídos. Porque nós, após, cada um de nós, aí é que se vai fazer sentir o nosso peso kármico. Nós, após o desencarne, é nosso caminho, para nós, lá no mundo espiritual, almejarmos chegar, por exemplo, até às nossas origens, não é? Às origens, a planos luminosos, aqui, a planos luminosos, às origens, que é uma condição muito, muito, muito boa. O homem ou a mulher nós reencarnamos dentro de um plano de trabalho, um plano reencarnatório, um planejamento reencarnatório de trabalho elaborado com muito cuidado e em conjunto, inclusivamente, com aqueles mentores que na altura se encontram presentes, que se responsabilizaram por a nossa caminhada, por a nossa evolução. Os nossos mentores, os vossos mentores, porque aqui a corrente indiana do espaço é uma bem-valia, mas independentemente, como eu hoje disse, qualquer ser físico tem os seus mentores. Então, os nossos mentores, há 50, 100, 200, 500 anos atrás, se encontravam presentes e se responsabilizaram também por o nosso planejamento reencarnatório. Planejamento não quer dizer que
seja para acontecer, mas deveria de acontecer porque nós já pedimos. Então os nossos mentores, eles se encontram presentes, em que são previstas, inclusive, no nosso planejamento, com certeza, dificuldades. E as dificuldades, dependendo do reajuste, é em graus diferentes, em graus variáveis, visando inclusivamente a vossa evolução na nossa individualidade, porque cada um tem uma conta para pagar, cada um tem um reajuste para cumprir, cada um tem as suas dívidas kármicas e transcendentais, do qual fazem parte, com certeza, da vossa bagagem. Todos nós temos. Então, tudo isso visando, a nossa evolução. Evolução espiritual. Não é aos olhos do Joaquim, do Manuel, da Maria, é evolução aos olhos de Deus. Cumprir ou não esse planejamento, essa planta, vamos lá, como uma casa, isso depende única e exclusivamente do nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio de cada espírito encarnado no mundo físico. E o resultado, meus irmãos, o resultado positivo ou negativo de uma reencarnação tem como realmente tem como um ponto crítico que é mesmo o reajuste. Muitas vezes na nossa vida nos deparamos com condições e situações que são verdadeiros reajustes, verdadeiras condições de reajuste que nós às vezes temos que, por conta da nossa condição, da vossa condição mediúnica, se estiverem bem na sintonia perfeita, irão achar algumas brechas para uma conclusão e para uma melhoria. Vamos lá, porque os reajustes também se manifestam no mundo físico, não é só espiritual, não. Então, no nosso caminho, na nossa evolução, na nossa jornada, no nosso planejamento, realmente temos alguns pontos críticos durante a nossa vida, que é mesmo os nossos reajustes, que é muitas vezes a aceitação, aqui poderei dizer, das condições físicas e sociais com que nós, seres físicos, viemos à Terra. Nascemos porque se nós somos, por exemplo, se são bonitos, se são feios, se são perfeitos, se nasceu com alguma deficiência física, se são pobres, se somos ricos, se somos, por exemplo, também alegres, ou porventura se nós seremos tristes, enfim, conviver na vossa vida, na nossa vida, conviver com situações pessoais, às vezes um pouco sofridas, doídas, alegres, contentes, enfim, cada um terá a sua, mas são situações pessoais. Esse é o ponto, às vezes, mais difícil dos nossos reajustes. Por exemplo, pai, mãe, irmão, irmã, uma família
em que nós, por incrível que pareça, no passado, mais atrás, uma família, por muito incrível que pareça, nós é que escolhemos. Escolhemos nascer pela real necessidade de ajustarmos o quê? Ajustarmos os vossos débitos contraídos no passado por não saber amar. Pois é. E ainda vamos, esses débitos do passado ainda acrescentam mais uma dose dos nossos sacrifícios, que se vai se alterando com o decorrer dos nossos anos. É a nossa jornada, porque nós, a cada dia que passa, nós, quando éramos criança, tínhamos uma compreensão. Hoje somos adultos, temos outra. Nós, quando era criança, tínhamos uma mentalidade. Hoje temos outra. Quando nós éramos criança, tínhamos uma condição física. Hoje temos outra. Vai se alterando a cada dia. Nós, físicos, nem somos sempre crianças, nem somos sempre jovens. Chegamos à idade da velhice, não é? Pois é. Então, logo dessa forma, os anos vão passando e com o correr dos anos, em nossa jornada, por exemplo, aparece o casamento, aparece filhos, aparece problemas familiares, problemas inclusivamente sociais, nos envolvendo em grandiosos reajustes, débitos, créditos, que nada mais é do que de outras vidas passadas, de outras encarnações e também de nossas ações, também é o resultado de nossas ações e reações. Então, logo aqui vai depender o vosso mérito, o vosso sucesso de nossa encarnação, porque na realidade temos que nos reajustar com qualquer espírito. Aqui, qualquer espírito, seja encarnado ou seja desencarnado. O principal objetivo das nossas vidas aqui mais uma vez nesta Terra, da nossa reencarnação, é nada mais nada menos que o reajuste. Nós nos reajustamos, estamos melhorando. Nós estamos a cada dia nos reajustando com as nossas vítimas do passado. É verdade. Podemos chegar a almejar a perfeição, é verdade. Já o Divino Mestre Jesus anunciava, não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Palavras de Jesus, Divino e Amado Mestre. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento, porque em verdade vos digo, enquanto em verdade vos digo, enquanto não passarem, é isso, enquanto não passarem o céu e a terra, não passará da lei um só i ou til
sem que tudo esteja perfeito, o que quer dizer, eu queria ver se achava, mas agora perdi-me. Não faz mal. Perdi-me. Pronto, não faz mal. O que quer dizer que os nossos cobradores do passado, eles não entenderam a mensagem crística transmitida por Jesus divino e amado Mestre. Não perceberam, de forma nenhuma não perceberam. E como não a perceberem, eles vivem a lei, ainda a lei mosaica, a lei de antigamente, a lei de há 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 anos atrás, que é olho por olho, dente por dente, não é? Então, eles estão, inclusivamente, com toda a liberdade de ação pela vossa vontade. E então foram colocados, inclusivamente, ao nosso lado. Quando eu digo foram colocados ao nosso lado, ao meu lado foram colocados os meus cobradores. Ao vosso lado foram colocados os vossos cobradores. Porque eu não irei pagar as vossas dívidas, tal como vós não ireis pagar as minhas dívidas do passado. O sacrifício tem que ser meu, o caminho tem que ser meu, a perfeição tem que ser minha. Aqui ninguém dá nada a ninguém. Tem que ser na nossa individualidade. Poderemos ter ajuda para melhorar o nosso espírito. Isso é verdade. Na nossa sintonia, no nosso espírito, haver melhoria. Poderemos ter ajuda, mas o livre-arbítrio é sempre nosso. Então, para que eles possam, foram postos ao nosso lado, para que nos possam cobrar. Cobrar, como falei há pouco, centilo por centilo, daquilo a que se achem credores, que nós lhes devemos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, cabe a cada um de nós, através do desenvolvimento da nossa mediunidade, porque mediunidade é energia, é força, cabe através da nossa mediunidade, da nossa energia e das faculdades do uso da mesma mediunidade, nós fazermos uso dela. Como todos sabem, dentro da corrente indiana do espaço, com amor, tolerância e humildade. Pois é muito bonito estas palavras, só que muitas vezes, até no dia de hoje, se esquece essas palavras, inclusivamente até dentro da corrente indiana do espaço, não é? E é no trabalho da lei, do auxílio, proporcionar inclusivamente condições de atingir os nossos cobradores, desta forma arrefecendo o seu ódio, arrefecendo os seus desejos de vingança, tanto no plano físico, porque nós temos cobradores encarnados junto a nós, tanto no plano físico como no plano espiritual, porque muitas coisas acontecem, desagradáveis, que nos acontecem, porque os nossos cobradores, eles estão no uso das suas competências e no uso do seu livre-arbítrio. Pois é, tal como nós. Só que
esse livre-arbítrio deles, essa competência deles, às vezes são contidas, são um pouco contidas, não é? Na sua intensidade, vamos lá. Se nós, seres físicos, tivermos merecimento, se tivermos merecimento por o nosso trabalho, por o nosso desenvolvimento físico, as nossas ações, nós, pela espiritualidade maior, que aplica inclusivamente diversos fenómenos magnéticos nesse mundo etérico que poderão levar inclusivamente o cobrador a uma falsa sensação de ter conseguido o seu intento, que era a cobrança. Por isso existem os livramentos, existe até o recartilhamento, não é? Então eles são arrefecidos na sua ânsia de cobrança, na sua intenção, porque o reajuste ele se faz pelo nosso trabalho e pelo amor desenvolvido pelo mesmo trabalho. O nosso amor às várias doutrinas, inclusivamente nos ajudam substancialmente em nossas metas kármicas, vamos lá, porque nos fornece as condições necessárias para os reajustarmos, para os nossos reajustes nos planos espirituais. Só tem uma maneira, através do trabalho, dentro da lei do auxílio, bem como nos dá também a cada um de vós, a nós, todos, nos dá a harmonia e nos transmite o conhecimento para lidar com os nossos cobradores. Por isso eu há pouco disse que nós, médiuns, poderemos às vezes ter a percepção das cobranças. E aqui os cobradores, como eu também já disse agora aqui há pouco, os cobradores podem ser encarnados ou desencarnados, propiciando inclusivamente os reajustes que fora de uma doutrina, aqui não importa qual é a doutrina, desde que esteja ao serviço de Jesus, de Deus, de Maria, da espiritualidade maior, fora às vezes dentro de uma doutrina, seriam quase um pouco impossíveis de ser obtidos. Ora, nós mesmos, sendo médiuns inclusivamente, desenvolvidos, não é? Independentemente das nossas consagrações, nós temos que cumprir, na nossa individualidade, temos que cumprir os nossos reajustes e o nosso karma. E desta forma, todos os dias, lutar por os nossos reajustes. Porque enquanto houver uma conta, um espírito vibrando negativamente no mundo espiritual contra nós, enquanto houver uma conta, por menor que seja, para ser acertada, então não poderemos com certeza partir para o tal plano ou para as nossas origens. Não. E teremos inclusivamente sempre que voltar aqui ao mundo físico
reencarnar. Para quê? Para cumprir sempre este nosso reajuste. Mas nós ainda temos, julgamos ter um caminho longo, não é? Grande, à nossa frente. E nós, no planejamento também, no nosso planejamento reencarnatório, no projeto de vida, nós traçamos a nossa missão. A nossa missão é a função que a espiritualidade nos conferiu para, no limiar da nova era, ajudar na recuperação do maior número de espíritos possível para que possam alcançar os planos mais evoluídos. Ora, bem, meus irmãos, minhas irmãs, isso inclui os nossos próprios espíritos na nossa individualidade, porque temos que buscar a nossa evolução, que é a prioridade de todas as prioridades. Buscar a nossa evolução, o nosso melhoramento, através do trabalho, como eu já disse, trabalho mediúnico, com amor, humildade, tolerância, com paz e serenidade, com equilíbrio, com harmonia. Pois é difícil, é isso. E isso só é possível com a dedicação de cada um. A lei do auxílio, a espiritualidade, meus irmãos, minhas irmãs, a espiritualidade nos deu, nos ajudou e está ajudando na nossa missão. Mas não vos vai obrigar de maneira alguma a mim ou a quem quer que seja a cumpri-la. Vai depender única e exclusivamente, somente, da nossa individualidade, vai depender de cada um de nós, do nosso livre-arbítrio. Por isso nós não temos, de forma alguma, nenhum ser físico tem, de forma alguma, como induzir ou forçar alguém a nos seguir. Porque às vezes alguém já tem dito, o mentor disse que a minha missão passa por isto, por aquilo, eu tenho que fazer isto porque... Não. Porque a nossa missão nós já temos estudada no nosso espírito. O nosso mentor não nos vai, por exemplo, a entrada na corrente indiana do espaço, ninguém está obrigado. Ninguém é obrigado a entrar na corrente indiana do espaço. Veio de livre vontade. O seu livre-arbítrio é que lhe traduziu para a entrada. É uma bem-valia? É. Tem mais conhecimento? Adquire. Melhoramento? Também. Alguns reajustes mais rapidamente? É verdade. Alguns débitos que pagará mais depressa? Poderá ser. Como poderemos também adquirir mais dívidas. Porque aqui o facto de entrarmos na corrente indiana do espaço não quer dizer que somos bonzinhos. Poderemos às vezes piorar. O nosso ego, a nossa vaidade, o julgamento, enfim. Pois é. Nós temos a nossa condição, na nossa individualidade. Ninguém é obrigado a seguir ninguém. Pois não. Porque a nossa missão, ela é individual e, primeiro, temos que manter, acima de tudo, o nosso equilíbrio e ampliar os nossos conhecimentos num permanente, porque aqui nós, médios,
não poderemos ficar na inércia, estagnar e parar, porque nós estamos sempre, todos os dias, toda a hora, num verdadeiro desenvolvimento mediúnico. Sempre. E depois, claro, temos a ajuda dos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Com o amor colocado em ação. Onde? Na lei do auxílio. Aqui mesmo, entre nós médiuns, não é? Pois é. Na corrente indiana do espaço, nós temos parte. Temos parte dessa missão. Porque nós ainda precisamos estar até dormindo. Nós, até dormindo, temos que estar atentos a todos quantos nos rodeiam, aos nossos, vamos já chamar assim, aos nossos irmãos, irmãs, amigos, amigas, seres físicos, poderemos chamar desta forma, companheiros de viagem, companheiros de luta, companheiros de jornada, de algum sacrifício que, às vezes, esquecidos inclusivamente dos seus compromissos kármicos, se deixam por conta das angústias, tristezas, agonias, desesperos, se deixam ficar parados, se tornam numas presas fáceis, agarrados no desânimo. Como disse há pouco, por exemplo, uma corrente num rio onde a água é forte, não é? Onde tem uma corrente forte, por exemplo, que nós vemos correr madeira, paus, lixo, não é? Mas há sempre alguma coisa que fica parada nesse rio, por muito forte que seja. Vem à berma, e fica parado, fica estagnado. Assim somos nós. Nós ficamos estagnados por crises emocionais, espirituais, momentos difíceis das nossas vidas, jornadas, momentos de dificuldades psicológicas, dificuldades materiais, dificuldades individuais. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, nós, com muito, muito amor, temos que aqueles nossos irmãos que ficaram para trás, se estão a deixar ficar para trás, agarrados no ódio, no julgamento, na inércia, nós, o que é que nós poderemos fazer? Alertá-los para o que está acontecendo com cada um deles, sem entrarmos inclusivamente na questão do julgamento, não entrarmos na questão da crítica e muito menos nem obrigar ninguém, porque nós, cada um de nós, na nossa individualidade, só sabemos que estamos realmente evoluindo ou não quando deixarmos de nos preocupar com a conduta doutrinária dos outros e nos preocuparmos connosco mesmo. Devemos, com certeza, nos preocupar com a nossa própria conduta, porque nós, quando lá chegarmos ao mundo espiritual, nós aí ficamos logo a saber qual é a nossa condição. Aquilo é dito e feito, é instantâneo. Então,
nós, ainda enquanto somos físicos, mantendo um elevado padrão vibratório, um padrão vibratório harmonizado, o nosso espírito saudável, o nosso corpo, então o que nos torna ainda mais capazes para a nossa missão. Temos que ser nós, cada um de nós, temos que ser instrumentos para a espiritualidade, e aqui não é só para a espiritualidade. Temos que ser instrumentos para ajudar o ser físico, mas temos que ser instrumentos o mais perfeito possível para desempenhar as tarefas de que nos incumbiram esses grandiosos espíritos iluminados, sabendo cada um de vós emitir essa energia, esse ectoplasma energético, puro, luminoso, projetar as nossas vibrações, como eu hoje falei também no vídeo da manhã, projetar as nossas vibrações de um grau elevado, num padrão elevado, trabalhar assiduamente com a espiritualidade, com o ser físico, onde quer que seja necessário, dentro da lei do auxílio. Porque, meus irmãos, a lei do auxílio, ela se processa, não é só dentro dos templos. Ela se processa, não é só dentro dos templos. Não é só dentro dos templos. Ela se processa nos vossos lares, ela se processa na vossa jornada, ela se processa no vosso dia-a-dia, com os vizinhos, amigos, nos vossos trabalhos, nos relacionamentos. Nós teremos sempre a oportunidade de trabalhar mediunicamente, espiritualmente, em qualquer lugar, em qualquer local e em qualquer altura. Não precisamos estar dentro dos templos. Às vezes nem há pessoas que nem dentro dos templos conseguem estar numa boa harmonia para trabalhar na lei do auxílio, como às vezes se quer denominar e intitular, não é? Mas já Jesus, divino e amado Mestre, entregou inclusivamente a missão a quem? Aos seus apóstolos, aos 12, não é? Quer dizer, não foi bem aos 12 porque, entretanto, como todos nós sabemos, surgiram uma série de fatores, mas entregou aos seus apóstolos dizendo: ide fazer o quê? Curai os enfermos, ide ressuscitai os mortos, ide limpai os leprosos, expeli os demónios, que são espíritos sem nenhuma luz, sem nenhuma perfeição, ainda estando acrisolados no ódio, na raiva, na inveja, na agonia, na ignorância, não voltando ainda à sua consciência, a sua sintonia para Deus. Expeli os demónios, e sabem que mais? Que Jesus disse: de graça, porque o que de graça recebestes, de graça teremos que dar. Não queirais, palavras do Mestre Jesus, não queirais possuir ouro nem prata. Não tragam dinheiro nas vossas cintas, porque naquele tempo dos apóstolos se usava o dinheiro em bolsas de cabedal, nas cintas, não é? Nem alforjes para o caminho. Antigamente se levavam alforjes, não havia malas de viagem, não havia nem duas túnicas, que era o que se usava na altura, nem calçado, nem bordão,
porque digno é o operário do seu alimento, Jesus, divino e amado Mestre, nestas palavras se resume a nossa missão, onde eu poderei ressaltar, nós, médiuns, que nada devemos cobrar ou receber pelo nosso trabalho mediúnico, porque algum de vós comprou Algum de vós comprou a condição mediúnica? Nenhum de vós comprou. Nem devemos perseguir também, não devemos perseguir as riquezas por conta da nossa, as riquezas materiais, embora nós estejamos a assistir nestes tempos, não é? Algumas alterações nas doutrinas e na corrente indiana do espaço, ainda mais, onde se reflete muito o bem físico, o dinheiro, bens materiais, não é? Riquezas materiais, para que nós não percamos a nossa humildade, nem a nossa simplicidade. Jesus foi simples toda a vida. Jesus, divino e amado Mestre, foi simples toda a vida. A sua simplicidade cativou todos os povos. Mas nós, meus irmãos, minhas irmãs, devemos com certeza ajudar sempre os necessitados, porque o necessitado pode-vos bater à porta, pode-vos mandar parar no meio da rua. Um necessitado às vezes não quer nada, poderá não querer nada físico, às vezes uma palavra, um conforto, um carinho. Pois é. Necessitados, porque quanto aos trabalhos de cura e de desobsessão, é o que nós hoje, atualmente, buscamos fazer em nossas participações nos vários trabalhos, dentro da corrente indiana do espaço, inclusive dentro da lei do auxílio, sempre dentro da correta conduta doutrinária, não é? As instruções, o que nós poderemos tirar das instruções e leis que nos regem, não é? Leis que nos regem. Jesus, divino e amado Mestre, ele ainda disse: eis que eu vos mando como ovelhas. Acho que é assim. Eis que eu vos mando como ovelhas no meio de lobos. Então, o que é que nós teremos que ser? Temos que ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Guardai-vos, meus irmãos, porém, guardemo-nos nós dos homens, porque os homens, palavras do Mestre Jesus, os homens arrastar-vos-ão para os seus tribunais e vos aceitarão. Estamos aqui, eu estou recuando aqui no tempo, séculos, né? Milénios, mas hoje poderá ser uma lei atual. Esta lei é atual, faz para os dias de hoje. Esta lei, os homens vos arrastarão para os seus tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas, e por minha causa sereis levados à presença dos governadores e dos reis para lhes servirdes.
servirdes a eles. E aos gentios servirem de testemunho. Então, quando vos levarem, não cuideis com o que haveis de falar, porque naquela hora vos será inspirado o que haveis de dizer. Temos aqui o nosso trabalho mediúnico, não é? Em ação. Porque não somos nós que vamos falar, mas sim os nossos mentores espirituais. O espírito dos nossos mentores, ou algum mentor que se adapte melhor para o trabalho, para o serviço, para que se vai operar e ocorrer naquela altura. É por isso que não pode haver mistificações. Não pode. Porque temos que receber esses espíritos. Esse espírito é que vai falar em nós, por nós. Esta é a noção da nossa mediunidade e da nossa intuição, do pronunciamento da voz direta do céu. Através do quê? Através do médium. Através do médium, do instrumento. O instrumento, uma faca corta pão, um ribeiro, uma vala transporta água. E nós somos o instrumento da espiritualidade para esses espíritos se manifestarem e se manifestarem, transmitirem as suas mensagens e também trabalhar na lei, na cura desobsessiva. Então se transmitem através do médium, não é? Que é um dos principais elementos do missionário. Inclusivamente, estou-me lembrando aqui dos sábios, dois grandes sábios e seguidores, inclusivamente, de Jesus, que partiram a uma peregrinação, chegando a uma pequena cidade onde o povo era cristão, estavam muito felizes. Esse povo os acolheu com carinho, mas era grande a necessidade desse povo. Hoje naquele tempo ainda era mais. Era muita necessidade, muita carência daquele povo, em que Jesus colocara também algumas forças desiguais. Então os sábios que eram mestres, sentiram aquela grande necessidade, mas também o que é que acontece? Um grande toque de vaidade, por se sentirem tão úteis àquele povo. Então eles se perguntaram, se interrogaram: curar ou doutrinar toda aquela gente? Porque curar induzindo-lhes ao trabalho, porque todo aquele que se eleva no trabalho, como nós sabemos, gradativamente vai recebendo a sua lição. Aqui, a verdadeira lição, com o amor, é extraído do palpitar da nossa mente e do nosso coração. Então, não é uma lição isto não é nenhuma lição de teoria, não. Mesmo se tratando de velhos sábios, porque a lição de um sábio ontem pode inclusivamente ser hoje superada por uma magnífica manifestação de um dos seus discípulos. Então o sábio mais velho partiu. O outro, não resistindo à sua vaidade, orgulho, ficou e foi, inclusivamente, ensinar. Formou a sua escola,
limitando muito aquele povo aos seus conhecimentos e ensinamentos, enquanto isso, o que tinha partido jogou-se a praticar, escrevendo, traduzindo, acumulando tudo o que via e não teve tempo de aproveitar toda a sua linguagem, porque de certa forma era projetado e sempre era superado por tudo o que aprendia dos seus discípulos. Por fim, já de volta, passado muito tempo, encontraram-se os velhos sábios e recebem a mais ardente das lições, o encontro com a caridade, aprender a trabalhar, não é? Trabalhando e não ter a pretensão de saber. A dor é o espinho no coração do homem que, após extraído, permite que desabroche conhecimentos transcendentais que nenhum mestre é capaz de lhe transmitir a cada um de vós, a cada um de nós. Então, desta forma, quis a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso que nós estivéssemos reunidos neste limiar do terceiro milénio. Para quê, meus irmãos? Para o equilíbrio, para o amor, dentro desta grandiosa cabala, força e energia, na luz da doutrina crística. Então, todos os homens e todos os espíritos carentes de esclarecimento, nós estamos inclusivamente preparados, cheios de força, cheios de energias para a execução perfeita desta tarefa doutrinária, para o ajustamento das mentes e da perfeita harmonia do nosso universo. Desta forma, meus irmãos, vamos manter o nosso padrão energético, vibracional elevado e equilibrando a nossa mente, a nossa energia, para desta forma podermos irradiar a tranquilidade e a paz e, com o poder do nosso espírito e da nossa mente, possamos sim curar e iluminar a todos. Cultivemos em seu coração o amor, a alegria e o entusiasmo, a fé, a esperança, a superação, para que em todas as horas, as 24 horas, estejamos prontos a emanar e a servir dentro da lei do auxílio. Ou, como eu já disse, nos nossos lares, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, onde cada um de vós penetre, por esses caminhos que nós percorremos, enfim, onde o amor nos vossos corações, nas vossas mentes, poderá ir desabrochando em cada um de nós, sem envaidecimentos desnecessários. Sejamos, na realidade, o verdadeiro sábio que sabe ajudar o próximo, sabendo curar as suas enfermidades e as suas feridas e as suas dores, sempre com o pensamento, inclusivamente na espiritualidade, e nos nossos mentores que nos acompanham com tanto amor, nos auxiliando e amparando nas nossas dores, nas nossas quedas, angústias e tristezas, porque nós somos
Nós somos inclusivamente 59 minutos. Vou já terminar. Nós somos inclusivamente um peão aqui neste mundo. Somos, cada dia é uma novidade. Não há 2 dias iguais, não há 2 situações iguais, não há 2 homens, 2 mulheres iguais. Nada é igual. Tudo é novo. É como os trabalhos dentro dos tempos. Como eu sempre digo, não tem 2 alturas iguais, não tem 2 momentos iguais, nada é igual. Meus irmãos, minhas irmãs, página do YouTube, páginas do Facebook, páginas do WhatsApp. A todos eu desejo um lindo e abençoado fim de domingo. Esta semana que se inicia, a todos desejo uma linda e abençoada semana. Que Jesus, divino e amado Mestre, a todos ilumine, abençoe, guarde e proteja. E, acima de tudo, que nós saibamos dar o verdadeiro valor da nossa individualidade, dentro do nosso livre-arbítrio, porque é muito, muito importante a nossa condição mediúnica, é muito importante o nosso esclarecimento, o esclarecimento do nosso espírito e a melhoria do nosso espírito. Não esquecendo que dentro da lei de causa e efeito, dependendo da condição de cada um, teremos mais tarde as leis de causa e efeito, não é? Porque o nosso livre-arbítrio nos levou por uma vereda, por um caminho, e dentro da lei de causa e efeito, tudo tem uma causa e tudo gera um efeito. Acima de tudo, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, a todos desejo uma linda e abençoada semana. Que Jesus nos abençoe, que a Virgem Santíssima nos ilumine, guarde e proteja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, por esta rica e feliz oportunidade. Graças a Deus.